Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando tudo parecer impossível, lembre-se, Deus está a uma oração de distância. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Dentro dos nossos pensamentos existe uma batalha espiritual. Quando nós não temos o discernimento sobre a palavra de Deus, quando nós não temos o hábito de orar e conversar com o Senhor, quando nós não buscamos a Sua presença, as coisas dentro de nós, os nossos sentimentos, eles sempre ficam perturbados, atribulados. Então o desespero ele começa a fazer parte da nossa vida e da nossa rotina. E dentro disso, ao invés de nós procurarmos soluções no Senhor, nós começamos a querer resolver o problema por nós mesmos. E quando dentro de nós não existe essa capacidade, nós começamos a distribuir esse problema entre as pessoas. E ao invés de acreditar em Deus, acreditamos que se alguém pudesse ter feito algo diferente, aquele sentimento não existiria dentro de nós. Mas o problema não está no que está acontecendo, mas no que nós estamos pensando. Por quê? Porque nós só sentimos o que nós pensamos. E nessa batalha espiritual, quem está colocando esses pensamentos dentro da tua cabeça? É o próprio diabo, através dos espíritos malignos que estão espalhados pelo ar. Esses dias atrás nós falamos sobre a armadura do cristão. Só que como eu posso interpretar através do que eu vejo, aquilo que eu não vejo, as coisas que se manifestam de forma espiritual? Eu sinto que algo me oprime, eu sinto que algo me cansa, que alguma coisa não está certo, mas eu não consigo dizer o que. Isso influencia a forma que eu me alimento, isso influencia a forma que eu durmo, até a minha paciência. Eu não consigo conversar com as pessoas sem perder a paciência. Quando eu vejo, eu já estou gritando, eu já estou descontrolado. Isso quando não é algo que eu falo e começo a chorar. Então nós notamos que alguma coisa não está normal e não está sadia dentro de nós. E tudo isso são sintomas do quê? Da falta de Deus. Será que eu preciso ir na igreja para encontrar Deus? Ou Deus está a uma oração de distância de mim? E aqui sempre começa o maior problema. As pessoas de forma equivocada acham que Deus é a igreja. O representante de Deus na terra não é a igreja, é Jesus Cristo. A igreja serve para pregar a mensagem. Então ela só aponta onde está o caminho, ela não é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a gente vai lá no Salmo 139, versículos 7, 8, 11 e 12, a palavra do Senhor ela diz assim: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferenças entre luz e a escuridão. Então o salmista, ele está nos contando que nada pode nos separar do Espírito de Deus e nem nos fazer escapar do nosso propósito. Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Aonde nós podemos fugir da presença de Deus? Em lugar nenhum.
mas nós podemos rejeitá-la. Eu posso não pensar, eu posso não orar, eu posso não clamar, eu posso não fazer, eu posso. Isso é o livre-árbitro, esse é o direito que todos nós temos. Você quer entender o que é o amor verdadeiro? É aquilo que nasce em liberdade, quando você pode escolher entre todas as coisas e ainda assim permanece naquele lugar. Agora, quando a pessoa ela não tem escolha, como que eu posso dizer que aquilo é amor? Se eu não posso dar liberdade para a escolha porque eu tenho medo de perder. Um exemplo disso, quando a gente olha esses catadores de recicláveis que moram na rua, ou que tem uma vida muito humilde, você vê que eles passam com seus carrinhos e tem um cachorrinho do lado, que vai acompanhando esses rapazes, que eles vão seguindo eles. Esse cachorro podia estar em qualquer lugar. Esse rapaz muitas vezes mal tem o que para ele mesmo comer, uma vida sofrida, debaixo do sol, dependendo do que as pessoas dão para eles comerem. Mas o que ele recebe, ele divide com o amigo, e o amigo permanece ao lado dele. Então o amor é aquilo que não se baseia nos interesses, mas na fidelidade. Nós falamos dela esses dias. Então, dentro dos exemplos da vida, nós conseguimos entender o que é e o que não é o Senhor, o que é e o que não é o amor. O amor não se baseia nos nossos interesses, o amor é o próprio Deus. Para onde posso fugir da tua presença? Nós não podemos fugir da presença de Deus. Só que se eu deixo de ouvir ao Senhor, eu começo a ouvir o diabo. Esse é o ponto em questão. Sempre uma música vai estar tocando. Se você, é como se fosse um interruptor de um quarto. Se você apaga uma luz, você traz a escuridão. Se você acende, a escuridão ela vai embora. E na nossa vida também é assim. Quando nós oramos, esse interruptor ele é ligado. Só que você tem o costume de orar nos momentos de aflição? Ou quando você está triste é porque você está questionando e não consegue aceitar as coisas que aconteceram na tua vida. Está tentando reviver um tempo que ele é inexistente. Porque nós vamos sim revisitar o nosso passado junto do Espírito Santo para entender aonde estava o nosso pecado, a nossa desobediência e a nossa culpa sobre as coisas. Nós não vamos revisitar para encontrar o culpado, para dizer que uma pessoa ela é malvadona, que ela é isso, que ela é aquilo, para julgar os outros. Não. Esse não é o nosso papel e não é assim que o Espírito Santo age. O Espírito Santo age nos mostrando o nosso pecado e o nosso arrependimento sobre isso para que a nossa vida ela possa mudar. Porque enquanto nós insistimos em viver dessa forma, condenando as pessoas, nós estamos condenando a nós mesmos e perto de nós somente o diabo vai viver. Então, nós não podemos fugir da presença de Deus, mas nós não podemos sentir a sua presença se nós não tivermos fé. E se você sente que a sua fé é pequena, você precisa ler a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, porque é através dele que a nossa fé aumenta, é através das palavras de Jesus Cristo que a nossa esperança ela é alimentada. E isso precisa ser feito todos os dias. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Então a presença de Deus ocupa todos os lugares, ocupa tudo aquilo que nós não conseguimos nem compreender e nem imaginar. Se nós pensamos na nossa morte, nós sentimos medo porque nós não podemos determinar o que acontece depois. Mas quando nós conhecemos o Espírito Santo, vemos todo o amor e todo o cuidado e tudo aquilo de bom que Ele coloca dentro dos nossos pensamentos, eu já não tenho mais medo de dar o próximo passo, porque eu sei que o Senhor Ele vai estar lá me esperando. E eu sei também que nesse mundo dos mortos, para mim o mundo dos mortos não é quando a gente morre, o mundo dos mortos é aqui mesmo, é nessa terra. É quando nós vivemos sem propósito, quando nós não temos Deus dentro do nosso coração, quando nós vivemos buscando apenas os nossos próprios interesses, quando nós vivemos atrás de um vício, quando a nossa vida se resume a buscar prazer todos os dias, quando nós mentimos, quando nós maldizemos, quando nós colocamos a nossa esperança em qualquer coisa que não seja o Senhor, e assim nós nos decepcionamos,
ficamos amargurados, não conseguimos lidar com nada que acontece nessa vida. Então o mundo dos mortos é aqui. E a presença de Deus, ela pode ser sentida em qualquer lugar. Por isso que nos momentos de desespero as pessoas elas costumam orar. Quando elas oram, elas não admitem a culpa que elas têm. Só querem que o problema seja resolvido. Ela tem olhado que ela tem colhido maldade, mas ela não tem a capacidade de olhar que quem plantou aquela maldade foi ela mesma. Ela só quer alguém para colher a maldade que ela plantou e levar embora. Só que sem sabedoria, sabe o que vai fazer? Plantar a maldade de novo. Por isso que sem o arrependimento não existe mudança. E olha como, quando a gente percebe o salmista, ele tem um entendimento que aonde está Jesus, aonde Deus ele permanece, a escuridão ela não existe. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura. É a mesma coisa que acontece dentro do nosso quarto. Se acende a luz, a escuridão não é escura, ela deixa de existir. Por isso que quando nós oramos, começamos a ler a palavra de Deus, ouvir os louvores, evangelizamos, frequentamos a igreja, consumimos aquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração, pensamos, refletimos, obedecemos ao Espírito Santo, amamos Deus, colocamos a nossa esperança neles, tiramos toda a idolatria da nossa vida, aquela escuridão ela deixa de existir. Aqueles sentimentos ruins, eles deixam de existir. Aquelas preocupações, onde eu ficava ocupado o tempo todo pensando em coisas que não existem, querendo que pessoas fizessem algo porque eu acho que elas têm que fazer, colocando a culpa sobre as pessoas. E ao invés de ser alguém que agradecia a ajuda que eu recebia, eu só condenava os outros. Por quê? Porque eles não faziam aquilo da forma que eu queria. E para o diabo, o importante é você obedecer à risca, não é o que você recebe. Então você não consegue encontrar satisfação, apenas consegue colocar defeito nas coisas. Cara, se você está comendo algo que não tá bom, deixa de lado e come o resto. Agora passar o tempo inteiro reclamando das coisas. Nós temos que parar de reclamar e começar a agradecer mais as coisas que o Senhor coloca. E a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferenças entre a luz e a escuridão. Quando o Senhor ele chega para nos amar, Ele sabe que dentro de nós só existe escuridão. Mas Ele não vem para nos julgar, Ele não vem para nos condenar, mas Ele vem para nos salvar, para nos orientar. Agora, depois que nós somos orientados, que nós sabemos que existe a luz, que existe o amor, que existe o perdão, que existe a salvação, que existe a alegria, a esperança, a perseverança, que existe a humildade, que existe o domínio próprio. E todas as coisas que são os frutos do Espírito Santo só existem na presença de Deus. Não tem como a gente duvidar que este seja o melhor caminho, nem que este seja o melhor lugar. A nossa vida, ela precisa ser entregue ao Senhor e ela vai da forma correta, passando pelo processo de arrependimento, passando pelo processo onde nós olhamos a nossa vida, olhamos o nosso comportamento e entendemos que a escuridão que estava dentro de nós estava se manifestando através das nossas palavras. Sabemos que Jesus diz, olha, a boca fala do que o coração está cheio, e o que mancha o homem não é o que sai dele, não é o que entra nele, mas o que sai dele. Então tudo aquilo que sai de dentro de nós temos que vigiar, nós temos que cuidar, principalmente as nossas palavras, nos acostumarmos a dizer a verdade, a admitir as coisas, a falar aquilo que reflete exatamente o que aconteceu e não ficar tentando manipular a opinião dos outros ou construindo narrativas ou construindo um ambiente onde parece que é mais favorável para a gente poder viver. Não pode ser desse jeito. E vai chegar momentos onde nós vamos receber notícias ruins ou que a colheita da nossa vida ela vai chegar.
Nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidar da forma que nós vivemos, das coisas que nós fazemos, dormir melhor, principalmente dormir melhor. Mas você pode dizer, eu não tenho conseguido dormir. Quando o Senhor ele entrar na tua vida, tudo vai melhorar, seja a sua questão financeira, porque o importante não é a questão em si, mas que você vai administrar melhor. Pare e pensa, quanto recurso você não desperdiçou em coisas que eram desnecessárias. Hoje falta no banco, mas sobra em coisas que você não precisava, que estão dentro da tua casa, coisas que talvez você nunca usou, coisas que você comprou e não poderia comprar, só porque queria provar alguma coisa para alguém. Você quer começar a destruir a tua vida, começa a viver baseado na opinião das pessoas. As pessoas, elas não sabem o que fazem. Elas não sabem o que fazem. E as que sabem é porque o Senhor está com elas. Porque em nós, longe de Deus, só existe escuridão. E na escuridão só existe dúvida. Na escuridão nós nos sentimos perdidos, abandonados, sozinhos, deprimidos, tristes. Tudo isso é fruto da escuridão. E isso não passa com acontecimentos pessoais. A satisfação longe de Deus, ela não existe. Ela não existe e nunca vai deixar de existir. Então, se o Senhor está em nós, a escuridão deixa de existir. A noite, entre aspas, como metáfora que ele faz, deixa de impedir que nós possamos ver. Então a sabedoria de Deus, ela permite nós olharmos dentro da escuridão e entender exatamente o que está acontecendo. Entender aonde ela começa, onde ela termina e tudo aquilo que tem influenciado a nossa vida e os nossos pensamentos. Se a gente continua lá em Jonas 2, versículo 1, 2, 7 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondestes. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Jonas era um profeta do Senhor. Ontem nós falamos sobre o batismo e nós citamos Jonas, que era alguém que passou pelo batismo de morte e ressurreição. Deus tinha pedido para Jonas ir numa cidade onde o pecado estava tomando conta, para que Jonas anunciasse a mensagem do Senhor. E Jonas disse, tá bom, eu vou. Mas chegou na hora, ele montou no navio e foi em direção à Espanha. E no meio dessa viagem começou uma tribulação, uma tempestade e um desespero, onde aquele navio ele estava com risco de naufragar. E todo mundo desesperado começou a orar dentro daquele navio. Cada um acreditava em coisas diferentes, em deuses diferentes. E quando eles notaram, Jonas, ao invés de estar desesperado, estava dormindo embaixo do navio. E o capitão vai lá e começa a confrontar ele, falando: Jonas, por que você não está orando? Por que você não está pedindo para o seu Deus para ele ajudar a gente? E aí Jonas diz: olha, tudo isso que está acontecendo é minha culpa. Vocês querem que a tempestade pare? Me joguem no mar. E eles não quiseram acertar de novo a solução de Deus, é sempre querer dar um jeitinho. E começaram a tentar jogar a carga do navio fora e nada daquilo adiantava. E aí eles chegam à conclusão que a única coisa que pode ser feita é uma: ou todo mundo morre, ou eles jogam Jonas para ver o que acontece e depois morrem também. E quando eles jogam Jonas ao mar, a tempestade ela acalma. O problema aparentemente foi resolvido. O motivo foi removido da nossa vida, da vida deles. E aí um peixe, que ele fala que é uma baleia, vem e come Jonas. E Jonas fica dentro desse peixe. Então esse Jonas 2 está relatando dele dentro do peixe.
Aí você pode estar se perguntando: ah, mas isso é um absurdo. Ah, mas isso é... Pode parecer, mas para Deus nada é impossível. Você ora para Deus querendo prosperidade, você ora para Deus querendo a cura, a restituição, você ora para Deus pedindo tantas coisas, mas você limita o poder de Deus aos seus interesses. Se Deus quisesse fazer que um homem vivesse dentro de um peixe, ele não teria poder? Deus construiu todas as coisas que existem no mundo, fez o céu, a terra, as plantas e os animais, e ele não poderia fazer isso? O problema não está em Deus, o problema está na nossa fé e na deficiência que nós temos, espiritual, em querer atribuir o poder a Deus. Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas com um simples piscar de olhos ou com uma simples palavra. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Por que eu trouxe exatamente essa passagem? Porque nós estamos olhando a oração de um homem desobediente, de alguém que disse que ia fazer uma coisa para Deus, mas mentiu, enganou o Senhor. E nós fazemos isso. Nós somos muitas vezes o Jonas que está dentro de uma baleia, preso no pecado, preso nas nossas próprias escolhas. Aquela desgraça que estava acontecendo naquele navio, eles estavam colhendo o que Jonas tinha plantado. E na nossa vida o que deve estar acontecendo muitas vezes é isso. Nós estamos colhendo a desgraça e o mal que nós fizemos no passado. Você acha que não tem problema o que você fala, o que você brinca, o que você faz, mas tudo tem problema, porque são sementes de maldades que vão ficando espalhadas pelo caminho. E quando nós vamos evangelizando, falando do Senhor, nos convertendo, lendo a sua palavra, nós vamos colocando novas sementes no lugar dessas. Quando nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós perdoamos, tudo isso acaba removendo todo esse mal que existe dentro de nós. Então Jonas, ele já não tinha mais o que fazer. Que a vida dele estava para acabar, isso era certo. Ele não entendia o que estava acontecendo, ele não sabia, mas ele lembrou do único que poderia estar junto com ele naquele peixe. Adiantaria ele gritar alguém do navio ali dentro? Não, ninguém poderia ajudar. Adiantaria ele ficar berrando, se desesperando e fazendo? Não, nada daquilo adianta. E na nossa vida, às vezes é isso. Você está ali gritando dentro daquele peixe as pessoas e ninguém está te ouvindo e você está desesperado porque ninguém percebe a sua dor, ninguém percebe o que está acontecendo, ninguém percebe. As pessoas elas estão na escuridão não existe percepção. Mas Deus consegue enxergar. Quando eu estou nos lugares, eu consigo olhar a tristeza que está dentro das pessoas. Eu consigo. Isso é algo que eu tenho, eu consigo. E consigo também trazer as palavras de Jesus para essas pessoas. Então, quando a tristeza dos outros me incomodam, é ali que eu tenho que semear a palavra. Porque se eu estou sentindo o que o outro sente, eu vou permitir que a tristeza esteja dentro de um lugar, sabendo que o nosso Deus tem poder para mudar aquilo. Só que eu não vou sair pegando as pessoas e tacando Jesus na cabeça de todo mundo. Mas quando eu encontrar a oportunidade dela falar e fazer e tiver uma brechinha, da mesma forma que o diabo usa para alfinetar, eu uso para costurar. Um alfineta, um outro faz e nós costuramos, nós fechamos as brechas. E ele foi lá e orou para o Senhor. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondestes. Olha como o Senhor, Ele só está esperando você orar. Isso é a base da frase. Que não importa o que esteja acontecendo, Deus está tão perto que uma oração pode fazer você sentir a presença dEle. Basta você abrir os teus olhos para poder ver a luz. Na minha aflição clamei por socorro. Na sua aflição você fez o quê? Colocou a culpa nas pessoas? Esperou que as pessoas fizessem uma coisa ou outra, que alguém voltasse ou não? Ou não, você clamou ao Senhor, pedindo socorro. E tu me respondeste do fundo do mundo dos mortos. Porque ele sabia que dali em diante, o que teria? A morte. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Então o fundo
do mundo dos mortos é essa vida longe de Deus, no pecado, porque a consequência dela não vai ser só a morte dessa vida, mas a vida eterna. Gritei pedindo socorro e tu ouvistes a minha voz. Nós gritamos com as pessoas, nós queremos impor a nossa vontade sobre os outros, mas quantas vezes do fundo da tua alma, do teu coração, você clamou ao Senhor realmente, dizendo: olha, Senhor, eu não consigo mais, me ajuda, me mostra o caminho. E quando Deus mostra o caminho, nós caminhamos. Não é os outros que vêm até nós. Nós caminhamos, nós temos que fazer as coisas. E tu ouvistes a minha voz. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti. Olha o que precisou acontecer na vida de Jonas para ele lembrar de Deus. Ele sentir que ele ia morrer. É quando nós não temos mais forças que nós lembramos de Deus e sabemos que alguém pode nos ajudar. Ó Senhor, a minha oração chegou até ti no teu santo templo. Ele não tinha o discernimento que nós temos hoje do Espírito Santo. Não tinha a palavra de Deus para ensinar como ela nos ensinou, mas ele sabia que era aquele Deus daquele templo que ouvia a oração dele. E o Deus daquele templo é o nosso Senhor. Então é a Ele a quem nós devemos orar. E olha as dificuldades que eles tinham. Hoje, quando eu quero direcionar a minha oração ao Senhor, eu falo sobre Jesus. Naquele tempo eles não tinham. Ele tinha que falar que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus daquele templo. Eles não tinham a intimidade que nós temos com o Senhor hoje. Entendeu a importância do nome de Jesus Cristo? Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixarão de ser fiéis a ti. Então, quando nós colocamos a nossa esperança em tudo aquilo que não é o Senhor, nós deixamos de ser fiel ao Senhor. E foi justamente por isso que Jonas estava indo pregar naquela cidade, porque a idolatria ela estava tamanha. E nós não encontramos, às vezes, na falta de sabedoria, problema no que tem problema. E Deus não gosta dessas coisas, Ele não gosta que você acredite ou que você espere de algo que não seja Ele. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. Ele notou que ele precisava colocar a vida dele à disposição de Deus. Que daquele ponto em diante, se ele voltasse, a vida dele teria que ser diferente. E é o que aconteceu na vida de todos nós. Nós chegamos num momento de tamanha escuridão que dali era a morte. Mas nós fizemos uma aliança com o Senhor. Senhor, se eu estou curado, vai ser para a honra e glória do seu nome. Se eu estou restaurado, vai ser para a honra e glória do teu nome. Eu vou te louvar, eu vou te obedecer. Oferecerei sacrifícios. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, por quê? Porque o sacrifício perfeito para tirar pecados já foi oferecido, que é Jesus Cristo. Mas nós devemos sim cumprir tudo aquilo que nós prometemos e cumprir aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. A salvação vem de Deus, o Senhor. Aonde está a sua salvação? Se eu sei que Deus está a uma oração de distância, que Ele vai vir e vai mudar a minha vida, o que você está esperando mais para começar a orar e se arrepender? Para começar a buscar a presença de Deus? O que você está esperando mais? Se a salvação vem de Deus. Eu estava mexendo nas minhas poesias antigas e nas coisas que eu escrevia, e tudo é datado. Acho que a mais antiga que eu tenho é 2001. E onde eu parei de escrever foi em 2014. E nesse tempo todo a gente consegue olhar durante os anos as fases que eu fui vivendo. Deus chegou na minha vida mais ou menos no meio de 2010. E depois dali ficou 4 anos até que eu começasse a me converter realmente. A que eu começasse a ler a palavra e uma transformação. Isso não é algo rápido. É algo que nós fazemos todo dia e não acontece do dia para a noite. E no meio daquelas palavras eu noto que é uma coisa que nós vamos fazer com Deus. Quantas esperanças, quantos sonhos, quantas vontades, quantos desejos, quantos prazeres, e quanto isso, e quanta expectativa. E no fim foi só Jesus que deu jeito na causa.
Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Deus tirou Jonas de dentro daquele peixe onde ele ia morrer e colocou ele de volta dentro do propósito dele. Falou: agora você vai pregar para esse povo. Agora você vai fazer o que eu pedi para você. Só que Jonas, mesmo recebendo essa oportunidade, ele pregando ao Senhor, ele queria uma coisa. Ele queria que aquele povo ele fosse condenado, e esse não era o plano de Deus. Não adianta ficar olhando para as pessoas dizendo: ele merece, ele merece, ele merece. Eu também mereço. Se for para condenar eles, eu vou estar condenando a mim mesmo. Porque todos nós erramos. Todos nós fizemos coisas erradas. E nós não estamos aqui para cobrar cada um, mas para ensinar a cada um ser vomitado desse peixe. A cada um começar o seu propósito e saber que tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Amém? Quando tudo parecer impossível, lembre-se, Deus está a uma oração de distância. Que Deus ele possa tocar o seu coração, que os teus pensamentos se voltem a Ele. Você não precisa saber orar. Orar é conversar com Deus, é pensar em Jesus. É colocar o seu arrependimento na mesa, confessar as coisas que você fez, por pior que elas tenham sido. Deus ele não está aqui para olhar o que você fez no meio da escuridão, mas o que você pode fazer junto do amor dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.